Bom dia, nono ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, eu quero tratar de um assunto com vocês que tem tudo a ver com o que a gente já estudou, sobre artigo de opinião, sobre charge, sobre informação e como a gente pode identificar essa informação, esse tema central, tá? Hoje a gente vai entender sobre fake news. Por quê? A fake news é notícias falsas que se espalham muito rápido. Então, como você pode identificar essa fake news? Como você vai evitar de compartilhá-la, né? Porque quanto mais fake news se compartilha, mais as pessoas ficam desinformadas. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente entendeu que fato é verdade e fake, no caso, é mentira. Então, fake news, notícias falsas. Fato é aquilo que você comprova com a verdade. Como você comprova um fato? Com argumentos, argumentos válidos, pesquisas, coisas que você pode comprovar, tá bom? O jornalista, ele é responsável por divulgar as notícias. O objetivo é trabalhar com a verdade. Então, o jornalista, ele tem um tema, por exemplo, uma coisa sobre política, ele duvida daquele tema, ele confere para ver se é verdade e só depois ele informa. Só depois ele cria um texto, um artigo de opinião ou uma charge e vai publicar sobre aquilo, né? Ele vai ser coerente, vai ter a verdade sobre aquilo, né? É para ser assim, mas geralmente também jornalistas publicam fake news, né? Dependendo do que ele quer que o leitor se informe, né? Existe um controle sobre quem pode e quem não pode publicar algo na internet? Não existe. Por quê? As pessoas podem inventar nomes, elas podem ter vários e-mails, elas podem ter vários celular, computador e publicar o que quiser na internet, né? Dependendo do ponto de vista dela. Então, ela pode dizer que é um jornalista formado e publicar o que quiser. Então, questione. Se o jornalismo é tão sério, por que existem tantas fake news? Por que as notícias falsas se espalham? Geralmente as pessoas querem saber sobre algo, por exemplo, corona, e no começo a gente não sabia muito sobre isso. Então saíram várias fake news e as pessoas com aquela ânsia de saber o que estava acontecendo, né, uma coisa alarmante, elas pegavam a primeira notícia que aparecia e já espalhava, né? Chegava no WhatsApp várias notícias que as pessoas estavam morrendo ou que tinha algum remédio já iam espalhando, né? Se uma pessoa publica uma fake news num grupo de tem 30 pessoas e essas mesmas 30 pessoas publicam em outros grupos, ela se espalha muito rápido. Por quê? A pessoa quer saber, mas ela não procura saber por fora daquilo, né? Ela não procura fonte, ela não procura saber em outros lugares se aquilo ali é verdade ou não, né? Então, se espalha muito rápido. Hoje, quais são os meios para se publicar e divulgar uma notícia? Como eu disse, a gente pode publicar uma notícia pela internet, pelo Instagram, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por blog, por um monte de lugares, na rádio, em tudo que é lugar. Até se você conversar com uma pessoa sobre uma notícia que você viu na internet que é falsa, você está espalhando já uma fake news, tá bom? Ou uma notícia que seja verdadeira. A notícia ela pode ser divulgada hoje em dia em vários lugares. Antigamente era só em revista, jornal, jornal impresso, jornal televisivo, porque as pessoas não tinham muito acesso à internet. Hoje em dia é mais fácil. Tá. Nós não somos jornalistas, mas será que conseguimos refletir sobre as informações que recebemos? Então, eu vou apresentar para vocês agora algumas notícias, a gente refletir em cima daquilo e saber se é uma fake news ou não. Vou mostrar para vocês, primeiramente, um fato verídico. A gente aprendeu que fato, quando ele é verídico, ou seja, verdade, ele é de conhecimento de todo mundo e a gente pode provar isso. Como que a gente pode provar? Com fotos, com estudos científicos e etc, né? Então, eu separei essa notícia para vocês. Desmatamento cresce 9,8% em um ano na Amazônia. Essa notícia eu tirei do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é uma fonte confiável. Por quê? É um jornal que tem há muitos anos, né? Essa notícia mesmo é de 2014. E sempre tem esse compromisso em noticiar aquilo que é verdade, né?
comprovando, buscando, mostrando em fotos, em estudos. E mesmo sendo de 2014 essa notícia, a gente sabe que a Amazônia, até hoje em dia, se a gente procurar sobre esse assunto no Google, em algum lugar, a gente sabe que o desmatamento cresce, né? Então, é um fato verídico. Uma provável mentira ou boato. Eu separei essa reportagem que fala sobre um alerta, né? Depois de vacinarem 40 milhões de pessoas, descobriram que a vacina da febre amarela é um veneno mortal. Essa notícia é uma mentira. Por quê? Existem estudos científicos que mostram que a vacina da febre amarela é um remédio. Ela é essencial para combater a doença e não um veneno mortal. Essa fake news foi espalhada em vários lugares, né? E as pessoas deixaram de vacinar as crianças. A doença começou a proliferar mais ainda porque a fake news foi muito divulgada. Essa notícia eu tirei de um site que o objetivo do site é desmistificar essa fake news, né? Várias fake news. Então, se você abrir esse site, você vai ver diversas notícias que já circularam no mundo, no país, falando que as notícias são boatos, tá? Mentira. E eu posso ver que também que é mentira se eu for procurar, né? Pesquisar sobre a vacina da febre amarela. Então, eu vou ver vários estudos, várias comprovações que essa reportagem é um boato. Uma notícia sensacionalista, sem relevância social ou exagerada, de maneira a levar ao engano. Olha só a notícia. Cansado de esperar, homem arma a rede para tirar cochilo em parada de ônibus. Por quê? Ele passava muito tempo em parada de ônibus e resolveu armar uma rede para chamar a atenção. Mas tem relevância social essa notícia? Não. Se fosse uma notícia, por exemplo, de uma pessoa que fez uma movimentação para ter um abaixo-assinado, ou foi até as autoridades para exigir um transporte público melhor, redução da jornada de trabalho, condições melhores. Não. É simplesmente a pessoa que armou uma rede e para tirar um cochilo e esperar o ônibus. Então não tem uma relevância social. Ele quer causar uma sensação da pessoa que vai ler, uma sensação de espanto, mas mesmo assim não tem relevância comparado a outras coisas que poderiam ser publicadas com o mesmo intuito, tá? Então, pode ser também que foi plantada, pode ser que o jornal, essa fonte de onde eu tirei a notícia, plantou essa notícia, ou seja, armou com a pessoa dela colocar essa rede lá para gerar a notícia, para gerar sensacionalismo, tá bom? Uma informação publicitária, com o intuito de convencer ou vender algo para o leitor. A informação publicitária, ela não tem um foco tão grande em enganar, né? Em ser fake news, mas ela quer te convencer a vender alguma coisa. Essa propaganda, né, essa informação publicitária, eu tirei de um site que mostrava propagandas de antigamente. Então, é a propaganda do leite condensado Leite Moça, né? Aí fala o quê? Para estimular o crescimento das crianças e nutrir o seu organismo com elementos naturais. A gente não sabe se realmente o leite moça tem essas propriedades, né? De nutrir, do crescimento das crianças, com elementos naturais. Não sabemos. Mas o intuito é vender, é convencer você a comprar essa marca. E, pelo visto, deu certo, porque até hoje é uma marca muito famosa de leite condensado. Então, nem sempre é só para enganar propositalmente, é para vender o seu produto, tá bom? 8 passos para identificar a fake news. A gente pode fazer o quê? Avaliar a fonte, o site ou o autor do conteúdo. Naquele caso, lá, o primeiro caso que eu mostrei para vocês, o fato verídico, a fonte é do jornal Estado de São Paulo. Como eu falei para vocês, é uma fonte segura, né, do autor do conteúdo. Então, a gente pode confiar. Como que eu sei que eu posso confiar? Porque eu já estudei sobre isso, sobre esse conteúdo, e vi que tem fontes que, se você olhar, você vai saber, é confiável. Esse site tem relevância. Avalie a estrutura do texto. Geralmente, não todas as vezes, que você vai abrir uma fake news, você vai olhar a coerência, a coesão daquele texto, a ortografia, e vai perceber que aquele texto tem vários erros de português e vai falar assim, poxa, mas se um jornalista escreveu isso, uma pessoa que tem o conhecimento do conteúdo escreveu isso, e tá errado, tem alguma coisa aí. Então, sempre questione. O papel da pessoa leitora é questionar.
Se você não questionar, se você não for a fundo desse conteúdo, não tem como você emitir uma opinião que seja que leve a um fato, né? Não tem como você persuadir alguém sobre aquilo se você não conhece, tá bom? Preste atenção na data da publicação. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. No começo do ano, a gente via várias notícias sobre o coronavírus, mas pensávamos que era uma coisa que ia ficar só lá na China, por lá mesmo. Só que agora a gente sabe, hoje em dia, em junho, a gente tem muito mais conhecimento sobre isso. Então, uma notícia que foi publicada em fevereiro não tem relevância para a gente. Por quê? Naquela data, aquele conhecimento era aquele. Hoje, em junho, a gente tem muito mais conhecimento sobre o coronavírus. Então, pode ser que uma fake news daquela época não serve mais para agora. Então, a gente tem sempre que ir na data da publicação para saber em qual tempo que está inserido e saber se aquilo ali é verdade ou não, né? Leia mais que só o título e o subtítulo. O título e o subtítulo de alguma fake news, de alguma notícia, é feito geralmente para chamar a atenção do leitor. Como eu disse, o leitor mantém a fonte de onde saiu aquela notícia. Então, você tem que ler pelo menos um parágrafo, dois, para realmente saber se tem coerência aquilo, tá? Não deixe se levar só pelo título e subtítulo. Eles estão ali realmente para chamar a sua atenção. Pesquise em outros sites de conteúdo. Se você viu que aquela notícia pode ser incoerente, então você vai pesquisar. Você vai jogar no Google aquela notícia e vai sair diversos sites que você pode entrar em cada um e ver se aquela informação bate. Se tiver tudo certo, então aquele texto é confiável, não é uma fake news. Veja se não se trata de site de piadas. Tem um site muito famoso chamado Sensacionalista, que o intuito dele realmente é fazer piadas com notícias para divertir o leitor. Então, ele deixa claro que o intuito dele é fazer piadas sobre notícias. Então, olha o site se não é esse o intuito dele. Se não for, então, geralmente pode ser uma fake news. Só compartilhe após checar se a informação é correta. Então, como a gente está nas mídias, né, compartilhando várias informações, somente compartilhe se você olhou todos esses passos, se você realmente tem certeza que aquela não é uma fake news, que é verdadeiro. Então, você compartilha. Como eu disse, quando você compartilha uma informação, ela já prolifera para 30 pessoas e por aí vai. Então, seja bem informado e informe bem as pessoas em relação às notícias. Por quê? É melhor você saber verdadeiramente sobre alguma coisa do que espalhar mentira. É como se fosse uma fofoca, né? E só prejudica quem está lendo. Então, agora, vocês vão fazer um resumo no caderno da maneira que achar melhor. Pode ser com tópicos, pode ser mapa mental, pode ser da forma que você quiser. Mas lembre-se de atentar ao que eu já falei no vídeo, tá? Não só o que está no slide. Por quê? O slide, ele só é feito para dar um direcionamento sobre o tema. Mas é importante que vocês se atentem ao que eu falei no vídeo, tá bom? Então, faça esse resumo, porque esse conteúdo é importante para vocês entenderem a atividade que eu vou mudar posteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp. Boa aula para vocês. Beijo!